Mas e aí, né? O que é essa depressão pós-parto, tá? A depressão pós-parto, ela é um sofrimento psíquico, tá bom? Ela pode ser ali um transtorno de depressão pós-parto e ela pode se manifestar em sintomas de depressão pós-parto. Então, qual que seria essa diferença? Vocês vão entender um pouquinho mais pra frente, tá? Mas é só para vocês entenderem, né, que mesmo diante da depressão pós-parto, precisa ser avaliado o grau de depressão. Tá? Em alguns casos, a gente vai precisar de uma intervenção medicamentosa, em outros casos, somente através de psicoterapia, a gente consegue aí fazer o manejo. Então, não necessariamente você precisa tomar o remédio, mas para isso a gente precisa de uma avaliação de um profissional, sendo ele psicólogo ou sendo ele psiquiatra. Então, é necessário ter essa visão, mas quem é a primeira pessoa que pode identificar uma depressão pós-parto? É você mesmo. É a sua rede de apoio que está em volta. Então, se perceber que algo não vai bem em você mesmo, você é a primeira pessoa, tá, que precisa levantar a mão e pedir ajuda. A depressão pós-parto, ela não difere muito da depressão que a gente já ouviu falar por aí, né? A depressão classificada ali no manual de transtorno diagnóstico, ela tem uns critérios ali, né? Então, a gente precisa de uma prevalência de sintomas, um conjunto de sintomas para diagnosticar a depressão na pessoa em qualquer ciclo da sua vida, tá? Com a depressão pós-parto, não difere muito. O que vai diferenciar? É que o lugar de tristeza dessa pessoa, nesse caso a mãe, é relacionada às questões da maternidade, às transformações dessa maternidade. O que seriam essas transformações? Alteração do corpo, alteração de questões sociais, né? Do seu convívio, relacionamento social, aquela amizade que se afastou, aquele lugar que você já não consegue mais frequentar como frequentava antes, por exemplo, um barzinho, uma balada. Então, todos esses aspectos de transformação, quando acontece a depressão, potencializa mais. Então, você se sente mais ali triste, porque, por exemplo, não consegue mais fazer o que fazia antes da gestação, tá? Então, o sintoma de depressão, ele é, né, direcionado aí para qualquer momento da vida do ser humano, mas quando chega na depressão pós-parto, a gente tá falando das questões da maternidade, tá bom? Bom, geralmente, quando o bebê nasce, a mulher, ela se torna invisível. E esse lugar da invisibilidade leva ela um pouco para um lugar de tristeza, tá? E por quê que ela começa a passar a ficar triste? Porque é o momento da maternidade real, o momento em que ela deixa de idealizar ou fantasiar aquele ponto, né, do maternar e passa a viver o processo de maternar, tá? Mas antes da gente chegar a ter uma depressão pós-parto, geralmente, né, algumas mulheres falam, eu tive depressão pós-parto, chorava bastante, né? Geralmente quando escuta, né, na parte que eu vou chegar com vocês, que é a parte dos sintomas, falam, nossa, acho que eu tive isso aí, mas depois passou. A depressão, ela não passa assim, né? Passou, tá tudo bem comigo a partir de agora. Não é, tá? A depressão, ela precisa de um tratamento. Quando a gente tá falando dessa tristeza pós-parto, a gente tá falando de baby blues. Algumas pessoas já ouviram falar sobre baby blues, outras já ouviram falar de tristeza puerperal, esse nome mais denso, né? Mas resumindo, né? É uma tristeza pós-parto. O que acontece? Essa tristeza pós-parto, ela tá muito ligada a questões hormonais, tá? A depressão também tem o seu fundamento ali nas questões dos hormônios, mas ela não é isolado só no hormônio, tá? Também tem as questões emocionais que são envolvidas e vai desencadear a depressão pós-parto, tá bom? Mas o baby blues, ele já não se trata de um transtorno, né? Essa tristeza puerperal que aparece logo após o parto, não significa que a mulher ali está com algum problema, mas sim porque ela tá passando por esses ajustes hormonais, tá?